Boa tarde a todos. Neste momento eu quero vos trazer uma palavra ao vosso coração, palavra do Senhor Jesus para com as vossas vidas. E o texto que eu quero ler é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. E queremos que você coopere conosco neste canal. Se você gostou da mensagem, se você de fato é um amante da palavra de Deus, ou seja, gosta da palavra de Deus, você possa compartilhar, se inscrever neste canal, dar o seu like, comentar qual mensagem você desejaria da nossa parte de ouvir para com sua vida. Então, amados, seja o nosso parceiro dessa grande obra neste canal, seja um discipulador, em que divulgamos a verdadeira palavra do Senhor Jesus ao vosso coração. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faz isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido da palavra de Deus, para aqueles que amam, que gostam, que desejam ler a palavra de Deus. Sabemos que esse texto fala da parábola do bom samaritano. Haja visto que o texto vai narrar a história de um perito, de um homem conhecedor da lei, da palavra de Deus, principais sacerdotes daquela época, porque a Bíblia diz que, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Até de fato ele poderia ter argumento, porque ele era perito na lei, ou seja, ele poderia falar bem da lei, porque ele conhecia. Perito é aquele que tem habilidade, conhecimento naquilo que se fala, naquilo que se pratica. E quando ele colocou Jesus à prova, ele lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele faz essa indagação segundo o conhecimento da lei que ele tem para com Jesus. Jesus é bem claro e disse: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Jesus o perguntou. De fato, Jesus queria conhecê-lo. Também se de fato ele disse ser o perito na lei, se aquele homem era realmente um perito. E quando ele respondeu, disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele ditou os mandamentos, de fato, que cabe ao homem para com Deus. Aí disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus estava falando para com aquele perito acerca da palavra, acerca daquele mesmo que ele dizia conhecer. Mas qual é o ápice dessa mensagem? Qual o ápice de nós chegarmos a ter o conhecimento? É de que
conhecermos o amor ao próximo. Porque quando Jesus argumenta com o perito argumenta com Jesus em primeiro lugar, Jesus vai contar para ele uma parábola. Porque de fato, quando ele fala que ame o seu próximo como a si mesmo, Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele queria justificar-se diante daquilo que Jesus disse para ele. Ele perguntou, mas querem justificar-se? Perguntou-se: e quem era o meu próximo? Ele disse que conhecia a lei. Ele até ditou a lei para Jesus, né? E Jesus disse que ele falou bem e corretamente. Mas de fato ele não ficou ainda satisfeito, ainda não foi satisfatório para ele. Ele chega a argumentar com Jesus: quem é o meu próximo? Porque a lei fala de quem é o próximo. De fato, a lei vai dizer que tem que amar o próximo como a si mesmo. Quando ele indaga a Jesus quem era o meu próximo, Jesus conta para ele uma parábola. E aí, irmãos, é onde nós vamos chegar ao ápice da nossa mensagem. Entendermos a mensagem de quem era o próximo. Que é isso que nós precisamos entender. Falamos muito de amar o próximo, de conhecermos o próximo. Mas vamos ver aqui o texto. A Bíblia diz que Jesus, respondendo de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores, estes lhe tiraram as roupas, espancaram todo e foram deixados quase mortos. Mas o que me chama a atenção e que me faz indagar diante dessa parábola que Jesus conta é que quando acontece esse fato narrado de Jesus por parábola, a Bíblia diz que dentro dessa história, dessa narrativa, a Bíblia diz que no caminho que este homem caiu, que foi espancado, ia passando o quê? Um sacerdote. O sacerdote, representado por líderes, aqueles que apresentam o sacrifício naquela época, aqueles que hoje apresentam a igreja, o povo, certo? Diante de Deus. O sacerdote é aquele que lidera, que sacrifica pelo povo. Haja vista que esse sacerdote deveria ser o primeiro a ter o amor ao próximo. Haja vista que esse sacerdote seria o primeiro a abraçar aquele homem que estava espancado, caído do chão. Pelo seu ofício, isso lhe cobraria. Pelo seu ofício, isso lhe requereria amor dele para com o próximo. Se de fato ele conhecesse o amor ao próximo. Mas o texto não para só aí. A Bíblia diz que também um levita, tanto o sacerdote como o levita, irmão, eram mantidos pela obra do Senhor. Se de fato isso era dado, devia-se também ser cobrado pelo fato de cuidar, de amar o próximo, abraçar, cuidar de alguém. Mas a Bíblia diz que os dois, os tais, passaram de lado, de largo. Olharam e não fizeram caso. Olharam e não tiveram compaixão. Olharam e não tiveram misericórdia dele. O texto vai deixar bem claro, irmãos, além de que quando eles viu o homem, eles passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas vamos lá, o que é que o texto vai continuar dizendo. Mas um samaritano, haja visto que samaritano não era boas pessoas para a sociedade, era rejeitado, sabe? Era um povo restrito. Então provavelmente que eles não adoravam em Jerusalém, eles adoravam no Monte Gerizim, porque era dividido o lugar onde eles adoravam, porque também era tido como não verdadeiros adoradores. Era dessa forma que os samaritanos eram conhecidos. Mas a Bíblia diz que esse samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve o quê? Piedade dele. Vamos aqui, irmãos, começar. Que motivo aquele homem samaritano tinha de cuidar daquele cara, daquele cidadão que caiu, que estava espancado pelos salteadores? Se ele buscasse mérito, honra, ele podia até fazer. Muita gente faz muitas coisas, o bem pelo próximo, por causa de méritos, por causa de honra. Mas ele não foi assim. Ele, antes de fazer, poderia procurar por que este homem estaria nessa condição. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo por alguém, porque eu conheço fulano, alguém conhece ele, eu conheço fulano que conhece ele. Então ele é digno que seja feito algo por ele.
Este homem não questionou isso, este homem não procurou esses requisitos da vida que levariam a ajudá-lo, nem méritos, nem questões aleatórias de saber quem é quem, se é fulano, se é ciclano, é filho de alguém, que ele pudesse conhecer, não. A Bíblia diz que ele foi movido por algo na sua vida. E o que moveu este homem para que ele pudesse fazer o bem a esse que não o conhecia, que viu naquela condição? Ele poderia ter dito: esse homem está nessa condição porque de fato ele foi merecedor, porque de fato ele devia estar devendo, porque de fato ele fez alguma coisa absurda na sociedade. Não, irmão, a Bíblia diz que ele o viu e teve o quê? Piedade. Em outras traduções vai dizer compaixão, que é se pôr ao lugar do próximo, sentir a dor do próximo. Ele foi piedoso. Este homem, irmãos, foi movido por Deus. A Bíblia diz: fazer o bem sem olhar a quem? Se sabe fazer o bem e não faz, peca. Este homem usou esses requisitos, por isso que ele estava cheio de piedade. A piedade ensina, a piedade e a compaixão nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem? Amar o próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse: sabe fazer o bem e não faz, peca. E quanta gente está pecando nisso, irmãos? Porque nós queremos primeiro saber quem é fulano, o que ele faz, o que não faz. Aí eu fico pensando quantas pessoas, irmãos, diante dos seus pecados, diante de suas falhas, estão como este homem caído na estrada. Porque alguém olhou o erro. Esse homem não foi procurar o erro. O samaritano não foi procurar o erro desse homem, não. Para querer procurar se realmente podia ajudar ele. Não, ele teve o que? Piedade. É algo que Deus nos dá, irmão. É algo que quando somos servos, de fato, nós temos. E nós tendo, nós repassamos em cuidados, em amor, em misericórdia na causa de alguém. E o texto deixa bem claro que ele teve piedade dele e aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Ele começou os primeiros socorros para a vida daquele homem. Agora, o que ele traria para aquele homem para ele tomar aquela atitude, irmão? O que você imaginaria em fazer o bem, em receber algo em troca? Às vezes nós queremos saudar alguém com a paz só porque aquele que tem paz. Não, Jesus saudade de todos com a paz. Nós queremos sempre fazer algo pelo trocadilho. Eu dou porque eu também vou receber. Isso não é amor ao próximo, irmãos. E o texto vai dizer bem claro que ele enfaixou-lhe as feridas, derramando neles que vinho e óleo. Eram os produtos que antigamente se podia comprar. Com certeza, aquilo lhe custaria caro também, aqueles produtos. Mas a Bíblia diz que ele usou vinho e óleo. Ele começa a fazer a sua parte que ele sabia fazer. Ele tomou uma atitude diante da sua piedade e da sua misericórdia para com aquele homem. E o texto vai deixar bem claro que depois que ele enfaixou as feridas, derramou nele óleo e vinho, a Bíblia depois colocou sobre o seu próprio animal. É como se hoje você acidenta alguém, atropela alguém e dá os primeiros socorros. Socorre a vítima. Quem não socorre comete crime, segundo a lei do trânsito. Mas a Bíblia diz que ele colocou no seu animal. E quando ele colocou sobre o seu animal, ele levou para uma hospedaria e cuidou dele. Olha, gente, aquele homem podia ter outra trajetória. Aquele homem poderia ter outro percurso. Ele poderia ter outra ocupação e poderia dizer: não, eu estou ocupado, tenho que fazer. É onde muitas vezes nós recusamos fazer o bem a alguém. Porque priorizamos somente a nós mesmos e esquecemos do amor de Deus que prioriza alguém. Que faz dar cuidados a alguém. Que faz ingerir em alguém misericórdia, graça, vida para ele. E a Bíblia diz que ele o quê? Colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. E além de levar para uma hospedaria, a Bíblia diz que cuidou dele. Interessante, né, irmão? E cuidados requer atenção. Cuidados requer gasto. Cuidado requer, irmão, a despesa. Renúncia de que eu vou amar alguém sem receber nada.
E a Bíblia diz que quando este homem fez isso, irmão, no dia seguinte ele deu o quê? 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, ele já deu algo antecipado para garantir. Certo? Ele disse, cuida dele e quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha aí. Ele adianta uma parte do dinheiro. Ainda diz, e quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que você tiver. Irmão, o que esse homem tinha para ganhar desse outro? Eu queria que nós pudéssemos entender isso. No amor de Cristo, no Evangelho de Cristo. Será que esse homem estava ciente que ia receber alguma coisa em troca? Não, irmão. Mas ele deixou ele lá na hospedaria, disse, cuide dele, deu 2 denários e no outro dia eu vou te pagar toda a despesa quando eu voltar. Será que aquele bom samaritano ia cobrar do homem quando ele ficasse bom? Ia pegar o endereço dele para depois eu vou lá, ressarcir com você toda a minha despesa? Não, irmão. E a Bíblia diz, quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito da lei disse, aquele que teve misericórdia dele. Pronto, irmão. Você chegou aonde Jesus quer que você tenha. Misericórdia. Que é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Pois a nossa misericórdia que temos de Deus para com o próximo é não deixar de ser consumido. Se aquele bom samaritano tivesse deixado aquele homem lá na beira da estrada que estava, ele poderia até ter morrido, irmão. Mas a Bíblia diz que ele teve piedade, misericórdia, compaixão. Ele se pôs ao lugar, irmão, enquanto eu não aprender a ter isso, eu não vou amar o próximo, sem saber o que ele é, quem ele é. Se você aprender e colocar a prática da palavra de Deus em prática na sua vida, que é amar o próximo como a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Quando eu faço o bem sem olhar a quem, eu não busco requisitos para que eu possa fazer algo por ele, não. E se sabe fazer o bem, não peca. Se sabe fazer o bem e não faz, peca, como diz a palavra de Deus. Então, se a misericórdia de Deus está inserida na nossa vida, nós também temos que usar de misericórdia para com as pessoas. É isso que tem que acontecer. E a Bíblia diz que ele deixou bem claro, aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Aí Jesus vai deixar algo bem claro para ele. Jesus disse, vai e faça o mesmo. Porque antes, lá no começo do texto, quando ele dita lá as leis e amará o teu próximo como a ti mesmo, a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, Jesus disse, faça isso e viverá. Muitas pessoas não têm vida, irmão, porque não usa de misericórdia do próximo. Eu acho que é a melhor receita da vida